A Igreja já era. Nos últimos tempos, a Igreja, outrora um bastião de humildade e amor ao próximo, parece ter se afastado de seus princípios fundamentais. A vaidade, o luxo e as hierarquias, elementos que outrora foram combatidos, hoje imperam em muitos templos. Mas será que a Igreja sempre foi assim? Vamos explorar a transição da Igreja primitiva, que tinha como base o amor ao próximo, para a instituição que conhecemos hoje. A Igreja primitiva. A Igreja primitiva, surgida após a ressurreição de Jesus, era marcada pela simplicidade e pelo foco na comunidade. Em Atos 2:44-45 lemos: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Este modelo comunitário refletia os ensinamentos de Jesus sobre a importância do amor ao próximo e da partilha. A Igreja primitiva tinha princípios sólidos de amor ao próximo, comunidade e humildade. Em Atos 4:32-35, vemos a unidade dos primeiros cristãos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Este versículo mostra a profunda solidariedade e o espírito comunitário que existia entre os primeiros cristãos. Os líderes da Igreja primitiva, como Pedro e Paulo, eram exemplos de serviço e simplicidade. Paulo, em sua carta aos Filipenses 4:12-13, diz: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta passagem demonstra a resiliência e a fé inabalável de Paulo, independentemente de suas circunstâncias materiais. Em Atos 20:33-35, Paulo afirma: Não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas mãos minhas supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: Há maior felicidade em dar do que em receber. Este trecho destaca a importância do trabalho árduo e da ajuda aos necessitados, princípios fundamentais da Igreja primitiva. A Igreja primitiva valorizava a simplicidade e o serviço. Em João 13:34-35, Jesus dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este mandamento de Jesus é a base da comunidade cristã, enfatizando o amor mútuo como sinal de verdadeira fé. A simplicidade e a humildade dos primeiros cristãos eram evidentes em suas ações e em sua vida cotidiana. A comunidade cristã se reunia em casas, partilhava refeições e se dedicava à oração e ao ensino dos apóstolos, conforme descrito em Atos 2:42-47. Este estilo de vida contrasta fortemente com as práticas opulentas e hierárquicas que vemos em algumas igrejas modernas. A transição e a confusão entre igreja e religião. Com o passar dos séculos, a simplicidade da igreja primitiva começou a se perder. A conversão de Constantino e o Edito de Milão em 313 d.C. marcaram o início da institucionalização da igreja. A partir desse momento, a igreja começou a se confundir com o poder temporal e a estrutura hierárquica. A oficialização do cristianismo trouxe benefícios e desafios. A conversão de Constantino ao cristianismo e o Edito de Milão, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos, mudaram a dinâmica da igreja. A partir desse ponto, a igreja começou a construir grandes catedrais e a integrar-se com o poder estatal. A construção dessas catedrais luxuosas simbolizava o poder e a riqueza da igreja,
mas também marcava o início de uma desconexão com a simplicidade e a humildade da igreja primitiva. A hierarquia clerical começou a se formar, centralizando o poder na figura do Papa. Durante o grande cisma do Oriente e a Reforma Protestante, vimos questionamentos sobre essa centralização e a riqueza acumulada pela Igreja. A divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental em 1054 d.C. e posteriormente a Reforma Protestante no século XVI destacam como a busca por poder e controle dentro da Igreja levou a rupturas significativas. A oficialização do cristianismo e a crescente influência política da Igreja também levaram à corrupção e à prática de indulgências. A venda de indulgências, onde os pecados podiam ser perdoados em troca de dinheiro, é um exemplo claro de como a Igreja se afastou dos ensinamentos de Jesus e da prática da Igreja primitiva. Este abuso foi uma das principais causas que levou à Reforma Protestante, quando figuras como Martinho Lutero denunciaram essas práticas e clamaram por um retorno à simplicidade e à verdadeira fé. A influência do satanismo e a busca pelo materialismo. Nos anos 90, vimos um aumento na popularidade do satanismo, especialmente nos Estados Unidos. O satanismo prega que a busca pela satisfação pessoal, glória, luxo e poder são objetivos válidos e até desejáveis. A ideia de que o amor ao próximo deve ser substituído pelo amor a si mesmo e pela busca incessante pelo bem material começou a ganhar força. O satanismo como filosofia muitas vezes é mal compreendido. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, escreveu em A Bíblia Satânica que o satanismo é sobre a busca pela realização pessoal e material. LaVey afirmou que a indulgência, em vez da abstinência, é um dos princípios fundamentais do satanismo. Este princípio promove a satisfação dos desejos individuais como uma forma de realização pessoal. Essa filosofia atraiu muitos que buscavam sucesso, riqueza e poder. A busca pelo materialismo e pela realização pessoal muitas vezes levou as pessoas a negligenciarem os princípios de compaixão e serviço ao próximo, que são centrais no cristianismo. LaVey argumentava que a moralidade cristã era repressiva e que o satanismo oferecia uma alternativa mais libertadora, onde o indivíduo poderia buscar sua própria felicidade sem as restrições morais tradicionais. Na década de 90, a popularização do satanismo pode ser vista em várias formas de mídia e cultura pop. Filmes, músicas e livros começaram a explorar temas satânicos e a promover a ideia de que a busca pelo poder e pela satisfação pessoal era aceitável e até desejável. Esta mudança cultural influenciou muitas pessoas a adotarem um estilo de vida focado na busca pelo materialismo e pela gratificação imediata. Comparações com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que prega que a bênção divina se manifesta através da prosperidade material, tem semelhanças notáveis com a filosofia satanista de busca pelo materialismo. Igrejas modernas que promovem essa ideia muitas vezes incentivam os fiéis a buscar riquezas como um sinal de favor divino. Este ensino, conhecido como Evangelho da Prosperidade, sugere que a fé em Deus se traduz diretamente em bênçãos financeiras e sucesso material. No entanto, Jesus nos adverte em Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Este ensinamento de Jesus contradiz diretamente a mensagem da teologia da prosperidade, que foca na acumulação de riquezas terrenas. Essas igrejas muitas vezes acumulam riquezas e ostentam luxo, enquanto muitos de seus membros vivem na pobreza. Essa disparidade lembra a filosofia satanista de busca pelo poder e glória a qualquer custo.
Líderes religiosos que promovem a teologia da prosperidade muitas vezes vivem em mansões, dirigem carros de luxo e possuem jatos particulares, enquanto seus seguidores doam grande parte de suas economias na esperança de receber bênçãos financeiras. Vaidade e luxo dentro das igrejas atuais. A ostentação e a construção de mega-igrejas contrastam com a simplicidade da igreja primitiva. Líderes religiosos que acumulam riquezas e vivem de maneira opulenta muitas vezes se distanciam dos ensinamentos de Jesus sobre humildade. A construção de mega-igrejas, com suas instalações luxuosas e tecnologias avançadas, muitas vezes se torna um símbolo de status e poder em vez de um lugar de adoração e serviço. Em Marcos 10, 42, 45, Jesus ensina: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este ensinamento de Jesus sobre serviço e humildade é frequentemente ignorado em igrejas que focam na ostentação e no luxo. Essa busca por glória e poder dentro da igreja moderna reflete os princípios do satanismo, onde a satisfação pessoal e o poder são colocados acima do serviço ao próximo. Líderes que acumulam riquezas e buscam reconhecimento e status muitas vezes agem em contradição com os ensinamentos de Jesus, que pregava a humildade e o serviço desinteressado. A hierarquia clerical e os ensinamentos de Jesus. A estrutura hierárquica da igreja pode ser vista como contrária aos ensinamentos de humildade de Jesus. Em muitas igrejas modernas, vemos líderes que acumulam poder e riquezas, distanciando-se dos princípios de serviço e humildade. A hierarquia clerical, com seus títulos e privilégios, muitas vezes cria uma distância entre os líderes e os membros comuns da igreja. Em Marcos 10, 42, 45, Jesus ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Este ensinamento é um desafio direto à estrutura hierárquica que vemos em muitas igrejas, onde o poder e o status são frequentemente mais valorizados do que o serviço humilde. Além disso, em Mateus 23, 11 e 12, Jesus diz: o maior entre vocês será servo, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta passagem reforça a ideia de que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço aos outros, não pelo status ou riqueza. Reflexão final. A igreja, que deveria ser um lugar de refúgio e apoio, muitas vezes se tornou um símbolo de poder e riqueza. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Este ensinamento nos chama a refletir sobre nossas prioridades e o verdadeiro propósito da igreja. É essencial refletirmos sobre o verdadeiro papel da igreja em nossas vidas e em nossa sociedade. Será que estamos servindo a Deus ou às riquezas? Será que a igreja de hoje está cumprindo seu propósito original ou se perdeu no caminho? A busca pelo poder, riqueza e status dentro da igreja moderna é um desvio significativo dos princípios da igreja primitiva. E você, como vê a igreja hoje? Está pronta para voltar às suas raízes ou continuará se afastando dos princípios que a fundaram? A resposta a essa pergunta pode determinar o futuro da fé e da comunidade cristã em nosso mundo. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar sua opinião desse episódio nos comentários abaixo. Compartilhe seu conhecimento e deixe seu like. Até a próxima!